Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do estado. Vamos às regras deste bloco. Por favor. Neste bloco, 4 jornalistas da Band convidado fazem perguntas aos candidatos. O tema e o candidato que responde são sorteados ao vivo. Os jornalistas escolhem quem comenta. O tempo de pergunta é de 45 segundos. O tempo de resposta é de 1 minuto e 30 segundos. O comentário é de 1 minuto e 30 segundos e a réplica de 1 minuto. Antes de darmos prosseguimento a este bloco, de acordo com as regras que foram agora expostas, eu gostaria de conceder o direito de resposta solicitado pelo candidato Jacques Wagner e analisado pela nossa comissão jurídica. O candidato solicitou 2 direitos de resposta, um foi concedido pela apresentação de um líquido, de um elemento, que isso não constava nas regras do debate, que foram discutidas com todos os candidatos e representantes. O senhor tem 30 segundos, candidato. 30? 30 segundos. Não, só para dizer que água contaminada por urânio não tem a característica dessa que o candidato do PSOL mostrou. Água contaminada por urânio, se fosse, é totalmente diferente dessa. Por acaso, nós nos dedicamos a estudar isso. Eu quero lhe dizer que Caetité bebe água de qualidade. E o que aconteceu lá foi um vazamento que já foi sanado e, portanto, só para dizer que o que foi dito aqui não é verdadeiro e o povo de Caetité, tão bem quanto eu, sabe disso. Obrigada, candidato. E agora vamos seguir com o bloco onde os jornalistas fazem perguntas aos candidatos. O primeiro jornalista a fazer a pergunta é Levi Vasconcelos, do Grupo à Tarde. Como disposto nas regras, eu vou sortear o tema. Logo após, vou sortear o candidato que vai responder a pergunta formulada pelo jornalista. O tema é emprego. Senhores, emprego. E vamos ao candidato Luiz Bassuma. Senhores. Levi, por favor, você tem 45 segundos para formular sua pergunta sobre emprego ao candidato Luiz Bassuma. E quem você escolhe para comentar? Eu escolho o governador Jacques Wagner. Por favor. Eu gostaria de saber do candidato Luiz Bassuma o seguinte. Nós temos uma sucessão de informações dita pelo governador Jacques Wagner que a Bahia cresceu 200 e tantos mil empregos e que este governo tem se empenhado muito nisso. O que é que ele faria, o que é que o Bassuma faria para ampliar esses números, considerando que há uma maré a favor do ponto de vista nacional, com a política implementada por Lula, uma política econômica que deu certo e tal. E o que é que ele faria para ampliar, para colocar mais emprego nesse cenário, considerando que nós temos um padrão de educação baixo e que tem muitas empresas que precisam de mão de obra qualificada e não encontram? Candidato Luiz Bassuma, o senhor tem 1 minuto e meio. O Levi, já na pergunta, já coloca o primeiro ponto. O mundo moderno, o século XXI, precisa fazer as pazes com a educação da qualidade. Não há espaço nesse mundo para quem é analfabeto funcional. A Bahia é campeã de analfabetismo funcional. Geração de emprego é fundamental hoje. Veja bem, a Bahia tem 16 grandes empresas que representam a metade da arrecadação de impostos. A metade da riqueza da Bahia está concentrada em apenas 6 grandes cidades. O Estado tem muita pobreza distribuída. Riqueza muito concentrada. Sabe como é que é o Rio Grande do Sul? Um estado que já mudou seu modelo há algum tempo. Lá tem 1 milhão de micro e pequenas empresas gerando renda, emprego e que contribuem com 50% da arrecadação do Estado. O Partido Verde, que nós temos uma candidata, Marina Silva, que defende esse mesmo ideal, assim como o nosso senador, Edson Duarte, nós defendemos o seguinte: nós temos que descentralizar. Não é mais aquela lógica do século passado, do século XX. Aquela empresa investe, dá subsídio. Isso não gera mais emprego. Gera pouquíssimos. Nós temos que descentralizar. Vou dar um exemplo prático. O lixo é um problema para esses governos que passaram. Para nós, do Partido Verde, é uma solução. Ou então, o trigo, que é importado e vem de fora, nós podemos misturar na Bahia com um pouquinho de mandioca. Isso geraria milhares e milhares de empregos em toda a Bahia. Soluções simples e sustentáveis. Esse que é a ideia do Partido Verde. Nenhuma solução de emprego que venha destruir a natureza, venha poluir, venha matar, venha tirar a vida de ninguém, ou venha concentrar a riqueza na mão de poucos. Candidato Jacques Wagner, o senhor tem 1 minuto e meio para o comentário. Bom, eu queria comentar que primeiro é preciso de mais informação.
Nós, em 3 anos e meio, geramos 231 mil novos empregos e na área de qualificação, como foi a pergunta de Levi, nós ampliamos de 4, 5 mil alunos no ensino médio profissionalizante para mais de 40 mil. E a minha meta para os próximos 4 anos é duplicar esse número, atingindo 80 mil. É bom que as pessoas saibam que 80% da ocupação, pelo menos na região metropolitana de Salvador, é a área de serviço e a área de comércio. É claro que a indústria moderna, a indústria de alta tecnologia, ela gasta muito para se implantar e gera pouco postos de trabalho. Por isso, a nossa preocupação em diversificar a economia baiana. Da agricultura familiar, a tecnologia representada pelo Parque Tecnológico, os infocentros que nós estamos colocando no interior, já são mais de 800 exatamente para qualificar a juventude, é isso que vai fazer com que a nossa juventude possa disputar os melhores empregos. Portanto, ensino profissionalizante, qualificação profissional, que nunca houve tanto aqui na Bahia, é aquilo que a gente faz para que a juventude possa migrar para esses empregos gerados. E repito, não adianta focar numa única direção. Nós queremos grandes empresas e queremos serviço, turismo, comércio, saúde e educação, que são responsáveis pela maior geração Tempo esgotado, de emprego. Candidato Luiz Bassuma, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Exatamente. A maior carência do estado da Bahia, e que está levando, inclusive, a chegada do crack, é a desesperança, a falta de expectativa da juventude para o seu futuro. Porque não dispõe das coisas básicas, não dispõe de educação de qualidade, inserção no mercado. Nós temos que ser criativos, nós temos que implantar um modelo descentralizado, que gere emprego e renda e que sustente as pessoas, que não precise fugir, sair desesperadamente de onde vivem para migrar para a cidade e viver mal na cidade. Aqui tem muitos bairros onde concentra um monte de gente que tem que sair para longe e fica perdido, sem ter solução. A solução do emprego e renda hoje não é mais como no passado. Hoje, você tem que ter políticas multifacetadas e que levem em conta isso. Não adianta destruir, não adianta matar e poluir, porque o preço é caro depois, que é pago por toda a sociedade, e principalmente para a juventude. Agentes comunitários de meio ambiente, agentes comunitários na área social. Você tem que tirar essa juventude do risco das drogas. Tempo esgotado, candidato. A segunda a perguntar é Silvana Oliveira, âncora e diretora da rádio Band News FM. O tema da pergunta de Silvana: segurança. Senhores? E o candidato que vai responder a pergunta da jornalista Silvana Oliveira sobre o tema segurança, Jacques Wagner. Silvana, você tem 45 segundos para formular sua pergunta ao candidato Jacques Wagner sobre o tema segurança. Quem você escolhe para comentar? Boa noite, eu escolho o candidato Paulo Souto. Por favor. Candidato Jacques Wagner, o tráfico e o uso de drogas têm sido grandes fomentadores da violência em todo o país, especialmente o crack, que tem provocado horror não só aqui na Bahia, como também no mundo. O que o senhor pretende fazer para reduzir o tráfico, o uso do crack? Qual é o valor estimado para essas ações e de onde o senhor pretende também tirar o dinheiro? Candidato Jacques Wagner, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Silvana, o crack, como você mesmo colocou, eu diria que é o grande gafanhoto da juventude moderna, na Bahia, no Brasil e no mundo, mais particularmente na América Latina. Nós já tivemos várias conversas, inclusive com o presidente Lula e o Gabinete de Segurança Institucional, porque essa não será uma ação apenas de um governador ou de uma Secretaria de Segurança. Nós precisamos da presença do governo federal, porque, sem dúvida, precisamos controlar as fronteiras com países que são fornecedores da pasta que acaba virando o crack, e, como eu disse, é altamente letal, altamente destrutivo. Hoje, mais de 70% dos crimes na Bahia são consequência do uso e do tráfico de drogas. Ao lado disso, repito, inteligência, desmantelamento das grandes quadrilhas de traficantes, como já fizemos, mandamos 16 deles para fora daqui, e fazer muita inclusão social e um trabalho também de esclarecimento da juventude. Essa briga é de todos nós, não é apenas do governo federal ou do governo estadual. Para isso é preciso família, fé, espiritualidade, inclusão social. O crack, repito, só tem 2 portas de saída: o cemitério ou a cadeia.
Por isso eu aproveito para fazer a convocação à nossa juventude. Se mantenham fora das drogas, porque ela não vai fazer você um jovem feliz. Obrigada, candidato. O candidato Paulo Souto, 1 minuto e meio para o comentário. Olha, acho que foi interessante a colocação do governador Wagner, porque faz parte do programa do candidato José Serra criar um Ministério de Segurança Pública, porque ele acha que contrabando de armas e tráfico de drogas são dois problemas absolutamente cruciais e que o governo federal tem que entrar firmemente, inclusive para ajudar os estados a resolver esse problema. Fora disso, o que nós temos aqui, primeiro, evitar que novos jovens caminhem para esse lado que é ruim. E aí tem que vir com os programas de educação, de cultura, de lazer, com a escola de tempo integral. Mas mais do que isso, nós temos que recuperar esses jovens. Eles estão marcados para a morte. Nós assistimos na Bahia hoje um verdadeiro holocausto. É um extermínio de jovens. Nós não podemos continuar que isso aconteça. Então temos que fazer as comunidades terapêuticas e tantas outras, estimular aquelas entidades que têm programas de recuperação desses jovens. Nós temos que entrar isso fortemente. E uma outra coisa que é absolutamente importante. Nós temos que cuidar muito dos jovens que estão fora da escola. São esses que são a presa fácil para irem para o caminho das drogas. Temos que fazer programas, mesmo fora da escola, para atraí-los, para dar qualificação profissional, para que eles tenham a expectativa de melhorar a sua vida e que sejam atraídos para o bem e não para o mal e para o crime, como é o caso das drogas. Obrigada, candidato. O candidato Jacques Wagner tem 1 minuto para a réplica. Não, eu queria apenas comentar que, mesmo sem criar o Ministério, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já convocou governadores e já está destinando 40 milhões de reais para um programa unificado de combate ao uso e ao tráfico de drogas. Da mesma forma, nós aqui na Bahia estamos intensificando o esclarecimento. Por isso eu quero insistir, as coisas estão em marcha, nós estamos fazendo esse enfrentamento, esse é um problema da modernidade, infelizmente, as drogas que chegam aos jovens, e nós a enfrentaremos, repito, com repressão, com inteligência na segurança pública e, evidentemente, com inclusão social. Não adianta aprender sem se desencaminharem. Por isso, repito, é o trabalho do governo e os valores da família que eu considero fundamentais para garantir uma sociedade de paz e de segurança. O repórter da Band, Arnaldo Ferreira, será o terceiro jornalista a perguntar. O tema, vamos aqui, saúde. Senhores, e o candidato Marcos Mendes. Arnaldo, você tem 45 segundos para formular sua pergunta ao candidato Marcos Mendes. O tema é saúde, lembrando que nem o candidato Jacques Wagner, nem o candidato Paulo Souto podem ser escolhidos para comentário. Quem você escolhe? Gedel Vieira Lima. Por favor. Boa noite a todos. O Serviço Público de Saúde tem falta de médicos especialistas, de equipamentos avançados de diagnóstico, de vagas em UTI. Se eleito, como o senhor pretende resolver esse problema? Qual o tamanho dessa dívida e como o senhor pretende pagá-la? Candidato Marcos Mendes, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. A primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte: a gente precisa combater justamente o sistema privado. A gente precisa combater isso. Isso é um ponto crucial do pessoal. Por que falta dinheiro para a saúde? Porque quem está ganhando são os grandes cartéis privados. E isso acontece o tempo todo. Vamos dar um exemplo aqui. O que é que está acontecendo lá? É o Grupo Irmã Dulce, que está lá no oeste da Bahia. E aí, vários indícios de desvios. Aqui, pertinho, Santo Antônio de Jesus, um hospital por fora, Bela Viola, um hospital maravilhoso, não é isso que está acontecendo? Mas vai lá entrar totalmente oco, não tem material humano, não tem pessoas, não tem trabalho, não tem sistema de RH. Você vai aqui em Feira de Santana, sabe quem ganhou a primeira licitação que teve? A Associação de Desempregados de São Paulo. Aí depois de um site começou a bater, aí eles anularam e aí fizeram uma nova licitação. O que é que está acontecendo aqui? Já entra privatizado. O hospital lá do subúrbio já entra com o quê? Com a privatização justamente feita por quem? Pela Promédica. Então o que acontece? Hoje nosso sistema de saúde está privatizado. Quem é o vice agora de Wagner? É Otto Alencar. Quem é Otto Alencar?
foi um dos grandes, né, degradadores justamente do sistema SUS em 1991, quando foi secretário de saúde carlista. Então, esse grande esquema que está acontecendo na saúde, a gente vai combater, tirar o sistema privado e colocar o sistema público. Aí, com certeza, a gente vai resolver o problema da saúde. A população não tem que varar a madrugada para conseguir uma consulta, não tem que esperar 2 anos para fazer uma cirurgia. A gente vai fazer saúde pública de qualidade. Por quê? Porque a gente vai tirar o dinheiro privado e a gente vai investir justamente nas pessoas. Obrigada, candidato. Candidato Jadel Vieira Lima, o senhor tem 1 minuto e meio para o comentário. É evidente que eu tenho divergências com a posição externada pelo candidato Marcos Mendes. Eu já aqui coloquei propostas objetivas de fortalecimento da atenção básica da saúde com a contratação de médicos através de concurso público, da criação do plano de carreira dos profissionais de saúde do SUS, até porque a experiência que o governo do estado atual tentou de criar uma fundação estatal não foi bem sucedida, não houve aderência, há contestação do Tribunal de Contas, há contestação do Ministério Público do Trabalho e termina faltando médico para atender a vocês. Portanto, eu tenho absoluta certeza que a ideia de descentralizar a saúde, de rever essa questão da regulação, criando centros regionais de regulação, fortalecer o programa de saúde da mulher, saúde do homem, criar o prontuário digital, como aliás foi feito recentemente através do cartão na Prefeitura de Salvador, criar mecanismos de laudo à distância, isso é fundamental. Agora, não acho que a iniciativa privada deixe ficar fora. Tem que trazer a iniciativa privada, fortalecer as filantrópicas, para que nós possamos ter atendimento e saúde de qualidade. O que as pessoas querem é médico, é remédio, é ser atendida com rapidez, com decência, com seriedade. E é isso que nós estamos propondo como plataforma para um eventual governo nosso a partir do ano que vem. Candidato Marcos Mendes, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Para você ver que nós temos divergência mesmo. Mais uma vez, eu quero saúde pública de qualidade. O que é que está acontecendo aí? Foi falado aqui na estante como é que está justamente a atenção básica. A saúde na família não tem investimento nenhum. A gente vai investir pesado. Aí a saúde na família é para atender 90% das pessoas, está atendendo 20% das pessoas. E aí o que é que acontece? Você não tem hospitais de média complexidade e aí vocês vão para onde? Para os hospitais de referência, justamente em alta complexidade. É isso que está acontecendo e as pessoas estão morrendo justamente nos corredores. Então a gente vai investir pesado, porque a gente vai ter dinheiro. Aí o dinheiro não vai ser mais dos empresários de saúde. Então a gente vai ter dinheiro suficiente para investir pesado em saúde na família, fazer concurso público, fazer contratação de profissionais da saúde. Nós vamos fazer consórcio entre o Estado e o município para ter ambulatórios e hospitais de média complexidade nos 417 municípios. E os hospitais de referência vai ter o quê? Vai ter material humano e vai ter equipamento para a gente atender bem o resto da população, que deve ser entre 2% e 3%. Assim a saúde vai funcionar verdadeiramente, saúde pública e de qualidade. Obrigada, candidato Marcos Mendes. A jornalista da rádio Band News FM, Gabriela, será a 4ª a perguntar. O tema da pergunta, vamos lá. Educação. Aqui, senhores, educação. E o candidato que vai responder a pergunta, elaborada pela jornalista Gabriela de Paula, será o candidato Paulo Souto. Gabriela, você tem 45 segundos para formular a sua pergunta. O tema é educação, o candidato é Paulo Souto. Quem você escolhe para comentar? Marcos Mendes. Por favor. Candidato, boa noite. A evasão escolar, o alto índice de evasão escolar, conspira contra o futuro das nossas crianças, especialmente daquelas mais pobres. Como o senhor pretende fazer com que todas as crianças fiquem em sala de aula e de onde virão os recursos para implementar este seu projeto? Candidato Paulo Souto, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Olha, na verdade, pelo que você colocou, essa atribuição, né, é uma atribuição dos municípios. Mas não se trata aqui de discutir de quem é a atribuição. Eu hoje estou absolutamente convencido de que estados e municípios precisam de financiamentos federais adicionais para enfrentarem o problema do ensino fundamental. Porque o estado hoje já gasta aproximadamente 29% a 30% em educação. Isso não é pouco. É verdade que os resultados poderiam ser melhores com esses gastos. Muita gente fala no Fundef, no Fundeb, como se fosse recurso federal. Não é não. É recurso do Estado e recurso do município distribuído pelo número de alunos. Eu estou muito confiante que o próximo presidente da República entre definitivamente nessa questão de melhorar o financiamento para o ensino fundamental e para o ensino médio, ajudando estados e municípios, para que se possa fazer mais escolas de tempo integral, para que se especializem melhor os professores
inclusive instituindo um sistema de bônus por desempenho que tem dado ótimos resultados onde isso tem acontecido. Eu acho que essas medidas, né, naturalmente, material pedagógico de melhor qualidade, com conteúdos melhores, eu acho que tudo isso pode tornar a escola mais atrativa para que os alunos permaneçam nas escolas, não abandonem e tenham melhor rendimento escolar. Obrigada, candidato. Candidato Marcos Mendes, o senhor tem 1 minuto e meio para o comentário. Interessante é o seguinte, eu sempre estudei, a minha vida toda eu sei, na verdade, que é uma escola pública de qualidade. Mas o que é que está acontecendo hoje? Se você tem uma ideia, o governo atual, se você for juntar investimento em educação, segurança pública e ciência e tecnologia, dá justamente o que ele gastou com propaganda. Então o dinheiro já tem. É só tirar esse dinheiro de propaganda, inclusive propaganda enganosa, e investir na educação. O dinheiro já tem, não precisa de dinheiro. Nós somos o 6º estado mais rico desse país. Nós somos o 6º PIB. Então dinheiro a gente já tem. Agora você tem que direcionar. Eu vejo uma proposta nossa é justamente a escola de tempo integral, valorização dos profissionais de educação. Está sucateados. A gente tem que substituir os REDAs. É isso que você vai ter educação de qualidade, vai ter educação atrativa. Eu fico ouvindo aí justamente o governo, aí, o antigo governo, Paulo Souto, já foi governo por 2 vezes, dizendo que vai implementar a escola de tempo integral. Nunca implementou, vai implementar agora. Vocês acreditam nisso? Vocês vão continuar acreditando nessa cantilena que o pessoal fica falando aí? A gente não, a gente tem uma proposta real. Sabe por quê? Porque eu nasci e me criei no bairro mais negro e mais popular desse país, a Liberdade. E o povo do gueto merece respeito. A gente vai tratar as pessoas com equidade, vai tratar os desiguais de maneira desigual. Então nós vamos investir pesado na educação, que é pública e de qualidade. A população desses bairros periféricos vai ter valor, porque a partir de agora o pessoal vai investir pesado nessa população que está totalmente excluída. Candidato Paulo Souto, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu lamento decepcioná-lo, mas eu devo dizer que nós fizemos sim. É verdade que num número ainda reduzido, um número de escolas de nível médio em tempo integral no governo passado. E, pelo que eu entendo, isso tem continuado nesse governo. Mas eu quero insistir que nós temos que tratar, sim, do financiamento para a área de educação, porque os estados dificilmente vão conseguir vencer essas dificuldades apenas com seus próprios recursos. Pelo menos os estados da região Nordeste. Mas eu quero dizer que é muito importante também, isso já foi focalizado aqui, mais ênfase para a escola profissional. Eu pretendo, quando chegar ao governo, instituir, da mesma forma que eu fiz com o FAS Universitário, que infelizmente foi desativado, eu pretendo instituir um programa de financiamento para a escola técnica, para os alunos da escola profissional terem, quando passarem escolas privadas, serem atendidos com recursos do Estado. Eu acho que a profissionalização dá um horizonte excepcional às pessoas, elas podem continuar a estudar no futuro. Tempo esgotado, candidato. Obrigada. A repórter e âncora do Jornal da Bahia, é a última jornalista a perguntar. O tema, né, seguindo o trâmite, infraestrutura. Tema infraestrutura, por eliminação, mas vamos cumprir aqui as regras. Jéssica pergunta ao candidato Gedel Vieira Lima e o candidato Luiz Bassuma fará o comentário. Jéssica, você tem 45 segundos para formular sua pergunta. Boa noite. Candidato, segundo o Ministério do Desenvolvimento, 35% dos produtos baianos exportados em contêineres embarcam em outros portos do país. O Estado perde arrecadação, os baianos perdem emprego e renda e as empresas oneram seus custos. Se eleito governador, como é que o senhor pretende solucionar os problemas de infraestrutura? Quanto de recursos vai necessitar e de onde eles virão? Candidato Gedel Vieira Lima, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Em primeiro lugar, é forçoso reconhecer essa questão dos portos baianos, realmente ela está muito grave. Nada foi feito nesses últimos anos em relação a essa questão dos portos. Agora começa a surgir algumas iniciativas em relação aos portos da Bahia. A primeira luta que nós vamos ter é uma luta política para estadualizar os portos da Bahia, né? E a partir daí o governo do estado passar a ter controle efetivo para poder imprimir no Porto de Salvador obras que são necessárias e urgentes. Expansão da Ponta Norte, a feitura do quebra-mar, começa agora uma dragagem que é muito importante, feita pelo governo do presidente Lula, né? Mas eu acho que o governo do estado tem que ter uma posição de cobrar mais a agilidade em relação a essas questões e tomar a frente do processo. Portanto, a proposta inicial é de estadualizar os portos e, a partir daí, investir também na recuperação do Porto de Malhado, enquanto não se resolve essa história do Porto Sul, que é importante, mas até agora, infelizmente, é uma ficção, é um porto privado
que não está se conseguindo a licença ambiental, investir maciçamente na questão dos aeroportos, rodovias, resgatar compromissos de 2006, como o Anel da Soja, a rodovia Coceral lá no Oeste, que está muito abandonado, e implantar novas rodovias. Esse governo não implantou praticamente nenhuma, concluiu ali Camamu e Itacaré e também está aí tentando terminar um trecho de implantação nova de rodovia, que é no trecho Ipirá-Pintadas. Muito pouco para um estado com as carências e as necessidades da Bahia. Em linhas gerais, dentro de tempo de um minuto e meio, são essas as propostas objetivas. Tempo esgotado, candidato. Candidato Luiz Bassum, o senhor tem um minuto inventário. Bom, infelizmente isso é triste, mas é a realidade nossa da Bahia. Como aqui na Bahia, a educação vai mal, a saúde vai pior e a segurança é um caos. O governo tem que cuidar disso tudo e ainda tem que arranjar dinheiro para infraestrutura. Tem que ser um indutor do desenvolvimento sustentável, que proteja a natureza, cause inclusão social e distribua a renda. Já provei isso antes, em outro bloco, como é que o Partido Verde defende esses princípios e cumpre esses princípios. Agora, nada de infraestrutura funciona se você não corrigir primeiro a preliminar, onde começa todo o problema. Os desvios, a má gestão, o uso errado do recurso público, a corrupção. Tapar o ralo da corrupção é essencial. E aí, você que está me ouvindo deve estar dizendo assim, como é que a gente vai acreditar em candidato? Porque toda eleição, todo mundo promete tudo, todo mundo diz que vai fazer tudo e depois que assume o poder. Todos os governos até hoje começam o loteamento do governo. Nós do Partido Verde não queremos fazer isso. Queremos que o governo seja fiscalizado, criar a controladoria geral que o governo do PT prometeu e não cumpriu. Para que as obras de infraestrutura não sejam desviadas, transparência total. Eu tenho dificuldade para fiscalizar esse governo como deputado federal, imagine como cidadão. Dificuldade enorme, não há transparência. Isso é um dever do governo, para que não se escoa, não se perca o dinheiro, que já é pouco, e para que as obras cheguem ao fim e não sejam interrompidas por corrupção. Candidato Gedel, o senhor tem um minuto para a réplica. Pois não, complementando a linha de proposta, também está no nosso programa, é um objetivo, é um compromisso, ligar as 17 cidades, 17 municípios da Bahia que ainda não têm ligação asfáltica com os eixos centrais. Isso é importante para lhes induzir o desenvolvimento, para gerar riqueza nesses municípios e lhe dar a oportunidade de alavancar seu crescimento. Recursos para isso. Para manutenção de estradas, ainda tem aí um financiamento que está em vigor do Premar, o governo do estado tem retardado a colocação da sua contrapartida, vai deixar isso para o próximo governo, mas de qualquer maneira é importante preservar um programa de manutenção de estradas. Recursos de Banco Mundial, recursos do governo federal, com quem pretendemos manter sempre uma grande parceria, uma grande vinculação, sobretudo, como eu acredito, sendo vitoriosa a nossa candidata a presidente Rousseff, e recursos, evidentemente, do Tesouro do Estado, que tem recursos para fazer na infraestrutura. Evidentemente, que precisa entender a infraestrutura como prioridade. E prioridade no governar é no orçamento. Obrigada. Nós voltamos daqui a pouco com mais um debate entre os candidatos ao governo do estado da Bahia, com transmissão simultânea pela rádio Band News FM.